Olá, eu sou a Aline Me, sou poeta e crítica literária e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre Emma, o romance que vocês estão prestes a ler. Essa é uma aula introdutória para vocês assistirem antes da leitura, tá? O Emma foi o quarto romance da Jane Austen, essa autora inglesa super conhecida, né? A Jane Austen é provavelmente uma das escritoras mais populares da literatura universal. Ela teve uma obra, assim, relativamente curta. Ela escreveu 6 romances completos, sendo que 4 em vida. E o Emma foi o último, então, que ela escreveu antes de vir a falecer. Na época que ela publicava, ela teve, assim, uma repercussão um pouco modesta. Ela publicava sob pseudônimo, e só lá pela segunda metade do século XIX é que ela começa a ficar um pouco mais popular, os livros começam a sair com a autoria atribuída a ela, e ela começa, assim, a ser resgatada por outros escritores, outros críticos. No século XX, ela vai ser objeto, assim, de um grande resgate, de um resgate que vai ser tanto midiático quanto acadêmico, editorial, vão sair muitas edições dos seus livros, e ela vai ter a sua obra adaptada tanto para o cinema quanto para a televisão. E aí ela vai ficar muito popular, vai ganhar muitos fãs. Acontece que, apesar dela ser uma autora de grande qualidade, a obra dela costuma ser lida, às vezes, de uma maneira um pouco redutora. As pessoas costumam achar que ela escrevia romances açucarados para mocinhas românticas, o que não está nem um pouco perto da verdade, né? A Jane Austen nasceu no final do século XVIII, ali em 1775, e ela tratava muito de comunidades rurais. Ela mesma falava em algumas cartas que as histórias dela tinham a ver com umas 3 ou 4 famílias de um pequeno vilarejo. Ela mesma era moradora de um pequeno vilarejo, viajou muito pouco. Acontece que, apesar dessa vida um pouco, vamos dizer assim, limitada do ponto de vista da movimentação, né, ela fez algumas viagens a Londres, mas ela ficava mais restrita ali, a um espaço social um pouco limitado. Ela tinha uma visão muito arguta, muito profunda de como a sociedade funcionava, das suas instituições, do comportamento humano, e ela vai explorar muito isso, observando ali o seu entorno, esse tipo de cultura ali, mais ou menos rural, que ela estava habituada a frequentar, né, a viver. E aí os seus livros, eles acabam recebendo essa leitura um pouco equivocada, redutora, primeiro porque as suas protagonistas eram todas moças em idade de casar. Em segundo lugar, porque ela trata muito do casamento. O problema é que ela não trata do casamento como uma coisa idealizada. Ela trata do casamento como algo que era conhecido como o mercado do casamento, que era um mecanismo ali social de salvaguarda do sustento dessas mulheres. Nessa classe social das heroínas da Jane Austen, que era mais ou menos ali o intermediário entre a aristocracia e a classe trabalhadora, o que hoje a gente chamaria de classe média, essas moças não era bem visto, não era bem aceito socialmente que elas trabalhassem. Uma ou outra, às vezes, tinha que trabalhar, e aí elas eram governantas ou preceptoras, mas o ideal mesmo é que elas assegurassem o seu sustento casando, fazendo um bom casamento, se elas não fossem herdeiras, porque aí se elas fossem herdeiras, estava resguardado lá o seu sustento. De modo geral, essas moças, elas estavam sempre sujeitas aos homens da família. Então, quando elas eram mais jovens, elas eram dependentes do pai. Em seguida, elas ficavam, quando o pai morria, dependente dos irmãos. E mais tarde, quando mais velha, muitas vezes elas ficavam dependentes dos próprios filhos. A própria Jane Austen e a sua irmã Cassandra, que nunca se casaram, né, as duas nunca casaram, depois que o pai delas morreu, o pai delas que era um pároco, elas também faziam parte aí dessa classe social intermediária, elas ficaram sendo sustentadas pelos seus irmãos. Então, acho que existe essa ideia, às vezes, muito simplista mesmo, de que é uma autora que só fala de mulheres e de casamento, então os livros são românticos. Mas os livros não são nem um pouco românticos. Inclusive, a abordagem da Jane Austen é muito irônica, muitas vezes muito sarcástica. Ela faz uma análise profunda. Ela é uma autora muito conhecida por introduzir tipos de análise nos romances de maneiras, por exemplo, como o Flaubert faria depois, ou o Henry James faria depois, ou seja, ela é de uma linhagem de grandes romancistas que fazem análises sociais e comportamentais muito profundas. Esse assunto do casamento é interessante para a gente pensar o romance Emma, porque a protagonista do romance, ela é uma herdeira, então ela, na verdade, não vai viver tanto essa ansiedade do casamento. A gente vai até ver que ela vai até desconsiderar um pouco essa hipótese de se casar. Isso é muito interessante, porque ela, dentro da literatura da Jane Austen, ela é a única heroína que é herdeira. Então isso vai ser muito diferente. Todas as outras heroínas dela vão estar de algum modo, estar de algum modo, preocupadas com essa questão. A Emma não. Isso não vai ser a principal preocupação da nossa protagonista. A Emma, vou falar um pouquinho da sinopse, ela é a protagonista, né, que dá o nome ao romance, e ela é filha de um senhor chamado Woodhouse. O senhor
O Woodhouse é um viúvo, ele é bastante hipocondríaco, ele não gosta de sair de casa, ele fica chateado quando as pessoas se casam, porque aí as pessoas vão embora. Ele também não gosta de ficar sozinho. Então a Emma é ali a grande companhia desse pai. Ela é a segunda filha, ela tem uma irmã mais velha, a Isabela, mas a Isabela se casou e se mudou para Londres, então ela vive ali com aquele pai. E ela ficou órfã cedo, né? A mãe dela morre cedo. E como a Isabela vai embora, ela se torna ali a senhora da propriedade onde ela mora, que é Hartsfield. Hartsfield fica num vilarejo chamado Highbury. E ali em Hartsfield ela se acostuma a ser a senhora, né? Então é ela que manda, é ela que comanda, ela que administra, de certo modo. E isso dá uma autonomia para ela muito jovem, porque a Emma só tem 21 anos. A Emma, a gente pode dizer que ela é bastante mimada. Ela foi muito mimada por esse pai e foi muito mimada também pela sua preceptora, que se chamava Senhorita Taylor, mas num determinado momento do livro vocês vão ver que a Senhorita Taylor vai se casar, então ela também vai embora. E aí vão ficar só mesmo a Emma e o seu pai. E a Emma, ela, se a gente pode pensar num tipo de limitação que ela tem, seria exatamente a da pouca convivência social, né? Ela convive com poucas pessoas, ela vive num vilarejo pequeno, ela visita poucas famílias, essas famílias também as visitam de vez em quando, e ela acaba tendo pouco estímulo intelectual, embora ela seja muito inteligente. O romance já abre dizendo para nós que ela é rica, bonita e inteligente. Mas a Emma é muito imaginativa. E essa imaginação fértil, associada a um certo tédio que ela vai passar, porque não vai ter com quem conversar, não tem tantos acontecimentos assim, fazem com que ela fique ali meio que procurando um projeto para si. Apesar de muito inteligente, a Emma tinha uma certa preguiça de estudar, e ela vai pensar, bom, como é que eu consigo empregar aí meus dotes intelectuais? Ela acaba decidindo se tornar casamenteira. Ela percebe que um palpite que ela teve em relação a certo casal deu certo e acha que isso pode ser uma vocação para ela, que ela pode juntar casais. E aí ela se aproxima de uma jovenzinha que ela conhece, mais jovem que ela, com 17 anos, que é a Harriet Smith. A Harriet Smith é uma moça que é pensionista na escola do vilarejo. Ela é, vamos dizer assim, uma filha ilegítima, não se sabe direito quem são os pais dela. Ela é sustentada por essa pensão anônima que chega para ajudá-la, né, a sustentá-la. E ela decide, então, ajudar a Harriet, se aproximar dela, educá-la para que ela se torne uma dama e, de repente, encontrar para ela um par que até permita uma certa ascensão social. E aí a Emma dá, assim, vamos dizer, uma certa valorizada na condição da Harriet, porque na verdade, como não se sabe quem são os pais dela, a situação social dela ali naquela sociedade que era muito estratificada, né, e as pessoas eram muito ciosas dos seus lugares na sociedade, né, e de que camadas elas pertenciam, era um pouco indefinida. A verdade é que ninguém sabe qual é a origem do pai da Harriet. Se ele é do comércio, se ele é um nobre, se ele é um baronete, ninguém sabe. Então ela se aproxima da Harriet e a gente vai ver que a Emma vai se permitindo certos palpites, certas fantasias que vão exceder um pouco a percepção da realidade, né? Então isso vai começar a gerar ali os problemas que a gente vai vendo em torno da Emma. O sobrinho da Jane Austen conta, numa memória que ele escreveu sobre a tia dela, que a Jane Austen, quando foi escrever esse livro, disse que ia criar uma protagonista que ninguém ia gostar, só ela que ia gostar. Que ela teria muito carinho por essa protagonista, por essa heroína, né? A Jane Austen dizia que não gostava de protagonistas sem defeitos, heroínas perfeitas, que esse tipo de personagem irritava ela, cansava, dava preguiça para ela. Ela gostava de personagens complexos. A Emma talvez seja uma das personagens mais desafiadoras para nós como leitores. Embora o romance seja uma delícia, ela faz tanta mancada que você não acredita, você quer chacoalhar a criatura, porque ela força a barra muitas vezes. O modo como a Jane Austen vai construindo a narrativa de maneira a mostrar isso pra gente é muito bom. Então, eu queria deixar pra vocês, assim, algumas sugestões. A primeira delas é que eu falei pra vocês que a Emma não tem a limitação do dinheiro. Mas será que ela tem algum outro tipo de limitação? Já que esse é um assunto muito recorrente na obra da Jane Austen, né? De que maneiras as mulheres estão sujeitas culturalmente, ou de que maneiras elas estão limitadas. Então eu diria para vocês observarem se existe algum modo ali, alguma maneira como a Emma poderia estar limitada. Uma outra coisa que eu diria para vocês prestarem bastante atenção é no narrador, o modo como o narrador se movimenta no livro. A Jane Austen se utiliza de um narrador que por vezes se afasta do personagem e por vezes se aproxima. Quando ela se aproxima, ela usa um recurso chamado discurso indireto livre, que é quando ela entra ali no pensamento mesmo do personagem. Então é interessante acompanhar esse narrador, porque muitas das vezes as situações que a gente acompanha são muito engraçadas, são muito bem-humoradas, porque a gente vê a Emma muito cheia de si, né, cheia da sua presunção, e, na verdade, a gente sabe que ela tá ali meio no erro, assim, meio no engano. Uma coisa interessante para falar sobre a obra da Jane Austen é que as suas protagonistas estão sempre ali num processo de aprender algo.
e que no fim do livro elas vão ficando mais maduras, a gente poderia dizer. Esse é um livro em que a Emma faz mancada pra caramba, então a gente vai vendo ela se apercebendo lentamente de certos enganos que ela tinha a respeito das próprias capacidades, né, da própria percepção. Isso também é algo interessante para se prestar atenção. Uma coisa que eu gosto demais desse livro é a complexidade da personagem. A Emma, apesar de irritante, é uma personagem muito rica de se observar. Ela é uma personagem muito multifacetada. Ao mesmo tempo que ela tem um lado assim, que ela é muito generosa. Ela tem vários momentos em que ela é generosa. Quando ela faz algo errado, ela se arrepende de verdade. Ela é muito bem-humorada. Ao mesmo tempo, ela é muito snob, muito vaidosa, bastante presunçosa, né? O que vai ali testando o nosso limite em relação a ela. Mas a verdade é que todos os personagens desse livro são um pouco falhos, com níveis diferentes. A gente vai ter alguns personagens que são apenas um pouco ingênuos, até aqueles que vão ser profundamente presunçosos. Eu diria que Emma é um romance bastante movimentado, ele é muito animado. Ele é dividido em 3 partes, quase como uma comédia em 3 atos. Ele é cheio de acontecimentos, ele vai ter bailes, ele vai ter encontros, ele vai ter algumas maquinações, ele vai ter alguns enganos, algumas revelações mais à frente. Então ele vai, ao longo do romance, vão aparecendo personagens que foram mencionados, a maneira como a Jane Austen manipula a antecipação, né, de pessoas que vão aparecer, de fatos que vão acontecer, ela cria uma expectativa, é muito bem feito. Então, o que eu diria para vocês agora, que vocês vão entrar na leitura, é que vocês prestassem atenção nas pistas. Preste atenção nas pistas. A qualquer coisinha que vocês acham assim um pouco mais ambígua, preste atenção, porque isso pode ser bastante revelador mais à frente. Então é isso, eu desejo que vocês tenham uma ótima leitura e até o próximo vídeo. Tchauzinho!